do versículo 16 ao 27. E aí vai ficar a dica aqui para aqueles que ainda não têm filhos, né? O Rafael, a Amanda, que pretendem ter filhos logo. Então aqui eu vou dar a oportunidade de você escolher vários nomes lindos, né? Que são completamente bíblicos, e vocês vão poder se valer de qualquer nome desse, né? E usar, né, para compreensão, tá bom? E usar para os seus filhos, né? E são nomes interessantes. Então, Êxodo 6, versículo 16 diz: e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson. Alguém já conheceu alguém chamado Gerson? Alguém conheceu? E Coate. Por que alguns nomes pegam e outros não pegam? Gerson tem, mas Coate nunca vi. E Merari? Já ouviu algum Merari? Então, Rafael, seja o primeiro, né? Faça um voto com Deus aí. Se nascer homem, vai chamar Merari. Olha aí, né? E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Versículo 17. E os filhos de Gerson, Libni e Simei. Simei, alguém conheceu algum Simei? E Libni? Ó, tem um Libni lá, coisa, né? Segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, olha que nome bonito, Anrão, né? Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Versículo 19. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Olha que coisa chique. Mali e Muzi podia até ser os dois meninos aí, do Daniel, da Ludmila. Ao invés, olha que nome feio que eles colocaram: André, Marcelo. Olha que nome feio. Olha, seria muito melhor se fosse Mali e Muzi. Ó, Mali e Muzi. Olha que coisa chique. Vocês querem até ter mais dois só para colocar esses nomes, né? Deus os livre, né? Versículo 20. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Versículo 21. E os filhos de Izar, Corá, Nefegues e Cri. E os filhos de Uziel, Misael. Conhecem Misael? E Elzafã. E Citri. Não pega, né? Versículo 23. E Arão tomou por mulher a Eliseba. Você já pensou ser casado com a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson? E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Conhece Itamar? Pois é, o nome já diz tudo, Itamar, né? Versículo 24. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Muito bom. E agora também Coríntios. Esse texto de Coríntios eu não coloquei aí na tela, né? 1 Coríntios 9, 7. Desculpe, eu me esqueci de colocar aí na tela. Mas 1 Coríntios 9, 7. O texto sagrado é muito bonito aqui. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse versículo. O versículo diz assim: quem jamais, são várias perguntas no versículo. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? O que tem a ver o texto lá de Êxodo com esse texto aqui? Não tem nada a ver, né?
mas nós vamos ver que tem muito a ver, e nós queremos falar desse assunto hoje à noite, tá bom? Vamos orar então neste momento. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração pela Tua palavra que foi preservada pelos milênios, pelos séculos, pelas décadas e chegou até os nossos dias, e agradeço até mesmo pela preservação da Sua palavra para a termos em nossa própria língua. Pai, eu bem sei que ela poderia nem ter sido traduzida, e eu bem sei que nós talvez teríamos que aprender o grego, talvez até o hebraico, para poder ler a Sua Santa Palavra, mas agradecemos por todas as pessoas que trabalharam para que a Sua Palavra chegasse até as nossas mãos, em português. Lógico que nós entendemos que eles tentaram fazer o melhor na tradução, e embora em algum momento possam ter tido alguma falha na tradução, mas nós entendemos que a Tua palavra é inerrante, é infalível, é perfeita, e logicamente nos direciona no caminho que nós devemos seguir e os ensinamentos que nós precisamos acatar e guardar para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Então eu clamo que mais uma vez o Senhor me use a Sua palavra para ser uma bênção para todas as pessoas que vão ter acesso a esta mensagem. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder sentar, irmãos. Aqui em Êxodo nós encontramos Deus escolhendo os levitas. Deus escolheu os levitas dentre os 12 filhos de Israel. Na verdade, nós sabemos que 12 foram os filhos de Israel, mas no entanto, José, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que assumiram o lugar dos filhos de Jacó. Então ficaram quantos filhos na verdade? E aí? Eram 12 filhos de Jacó, os patriarcas, os filhos. Aí Jacó chega, encontra José e fala: olha, esses 2 filhos que te nasceram no Egito serão meus, os outros que você tiver são seus, mas esses são meus. Então ele adotou os 2 ali, Manassés e Efraim. Então de 12 ele passou 12 homens, né? Porque tinha uma menina também. De 12 homens ele passou para 14 homens. Ele teve então mais 2 filhos, no caso de José. Só que esses 2 ficaram no lugar de José. Então você tira José e sobra então 13. Mas daqui a pouco vocês vão ver que Deus, quando escolheu a tribo de Levi, o separou também dos 13. Ficaram então só 12. Isso é importante porque daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso, né? Uma curiosidade sobre Levi. Levi, ele era o 3º filho de Jacó com a sua legítima esposa Lia. Porque na verdade Deus nunca foi a favor de um homem ter mais que uma mulher, e nem uma mulher ter mais que um homem. Nunca foi a favor disso. Mesmo que vocês possam ouvir de pessoas: não, mas os patriarcas tiveram, né? Salomão teve, Davi teve, próprio Jacó teve. Mas não foi assim desde o princípio, e Deus nunca liberou para se fazer assim. Os homens que fizeram isso se deram mal, todos eles, porque isso não foi o plano de Deus, não foi estratégia de Deus. É que o ser humano sempre dá um jeitinho, né, para fazer as coisas. Não é só o brasileiro não, né? Os hebreus também na época eles deram um jeitinho e acabavam por desonrar o que Deus queria que fosse honrado. Então aqui Levi, ele era o 3º filho de Jacó com a sua legítima esposa Lia, e ele sabia disso. Tanto é que quando foi para sepultar a sua esposa Lia,
sepultou no campo de Maquipela, que o seu avô tinha comprado, seu pai tinha comprado, e ali ele sepultou a Lia. Mas Raquel ele não sepultou lá. E quando ele morreu no Egito, ele pediu para que pegasse os seus ossos e sepultasse lá, na sepultura da sua esposa. Então ele sabia que a verdadeira esposa de fato era Lia e não Raquel, né? Mas isso é só um dado curioso. Mas é importante saber que o terceiro filho de Jacó com Lia foi Levi, e Levi, ele também era parente de Arão e Moisés, ele era trisavô. Muita gente pula de trisavô para o quê? Tátara, né? Tátara é de 4. Então é avô, é bisavô, aí é trisavô e aí é tataravô. O pessoal já pula, é avô, bisavô, tataravô. O trisa esquece. Mas só que no caso aqui, Levi, ele era trisavô de Arão e Moisés também. Em Êxodo 6, versículo 26, Arão e Moisés, levitas, eles foram chamados para tirarem o povo de Israel da terra do Egito. Quem chamou eles para fazer esse trabalho? Deus. A grande questão é: será que Deus sabia o que ele estava fazendo? Sim, parabéns, vocês acertaram em cheio. Deus sempre sabe o que faz, gente. Então ele sabia o que ele estava fazendo. E aqui uma coisa muito importante, porque ele já estava de uma forma muito importante, muito especial, guardando este ensinamento para o futuro. Mas Deus, ele é o grande estrategista, e sendo ele o grande estrategista, ele sabe o que faz, na hora que faz, do jeito que faz, da maneira que faz, com as pessoas que faz. Nós precisamos apenas nos encaixar dentro da estratégia dele, e aí tudo vai dar certo. Todas as vezes que o ser humano fala assim: eu vou fazer do meu jeito, não vai dar certo. Todas as vezes que o ser humano fala assim: não, comigo vai ser diferente, não vai dar certo. É bom nos encaixarmos dentro da estratégia divina, que aí nós temos segurança, nós temos certeza que vai dar certo. Então, como nós podemos saber que Deus não erra, que Deus sabe o que está fazendo? Então é isso que nós vamos responder. Nós vamos responder com 4 respostas. São 4 pontos. E os 3 primeiros pontos nós vamos sobrevoar, nós vamos rapidamente, porque o assunto que nós queremos tratar está mais firmado no quarto ponto. Então os primeiros nós vamos passar meio rápido, não reparem, é assim mesmo. Então nós vamos ver diretamente com os instrumentos que ele usa para fazer a sua obra. Primeiro, é Deus quem escolhe, e Deus escolheu. Lá em Êxodo, Deus escolheu os levitas. Eu não vou ler esses textos que estão aí, tanto Êxodo 6:26 eu já li, Números 1, 47 a 53 não vou ler, mas você pode ler, e Deuteronômio 10:8 também mostra que Deus escolheu a tribo de Levi. Por que escolheu a tribo de Levi e não a tribo de Ruben, ou a tribo de Azer, ou a tribo de Naftali, ou a tribo de Zebulon, ou a tribo de Dan, ou qualquer outra tribo? Porque Deus escolheu a tribo de Levi. Alguém sabe? Quantos gostariam de saber? Eu estou levantando minha mão também, eu também gostaria de saber. Não achei essa resposta ainda na Bíblia. Porque ele escolheu a tribo de Levi, não faço a mínima ideia. Porque de todo jeito que você analisa, não tem nada a ver. Levi, ele era o terceiro filho de Jacó com Lia. Se ele pelo menos fosse o primogênito, aí você poderia dizer: não, escolheu Levi porque era o primogênito. Se escolhesse pelo menos o segundo, se falasse: bom, era Esaú e Jacó, Deus escolheu a Jacó
Até por isso escolheu o segundo. Então poderia ser o segundo filho, mas não é, ele era o terceiro. Se fosse pelo menos o caçula, poderia dizer, não, mas é que Deus queria pegar o pequenininho. Quer dizer, mas Levi, se fosse pelo menos filho de José, ou Manassés, ou Efraim, poderia dizer, não, é para dar uma honra para José. Aí você olha para Levi e fala, Levi é o mais improvável. Eu sei sinceramente que nós não temos uma resposta bíblica, dizer, ó, Deus escolheu Levi por causa disso. Agora eu tenho a minha ideia. Aí você fique à vontade se você quer ficar com essa ideia ou não, porque é só uma ideia humana. Então tanto faz. Daqui a pouco você vai entender por quê. Eu vou falar por quê, mas Deus escolheu os levitas. Deus escolheu a tribo de Levi para tirar o povo de Israel da terra do Egito. E ele sabia o que ele estava fazendo. Amém ou não? No Velho Testamento, os escolhidos para fazer o trabalho da casa de Deus foram quem? Os levitas. Então você preste bastante atenção, porque quando chegarmos na conclusão, eu vou fazer uma perguntinha teste para ver se você realmente entendeu. Os levitas nasciam e não questionavam, mas eles já nasciam para trabalhar para o Senhor. Oh, amado, seria tão bom se nós estivéssemos assim hoje. Seria tão bom se, por exemplo, Deus tivesse me escolhido e todos os meus filhos que eu gerasse fosse trabalhar para o Senhor. Se eu pudesse falar, Paulinho, não tem conversa, você vai trabalhar para o Senhor, você vai ser um pastor. Samuel, não tem conversa, você vai trabalhar para ser um pastor. E de repente nasceu a Priscila. Falou, bom, aí o Maxwell vem pedir ela em casamento. Falou, colega, você tem chamado de Deus para o ministério? Não tem, então não é para você, esquece, vai procurar outra. Estamos esperando alguém que seja chamado por Deus, porque eu não vou entregar minha filha para alguém que não tem um chamado. Ei, mas seria bom, eu ia ficar muito contente com isso. Mas não é assim. Não é assim. E é interessante que os levitas eram. Nasceu mais um levitinha, ia trabalhar para o Senhor. É impressionante. Já ia treinar o menininho para trabalhar para o Senhor. Ele já ia servir ao Senhor. Não tinha questionamento. Agora, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, Deus não escolheu os levitas mais. Deus não está tratando com o povo judeu mais. Embora Deus salve os judeus, entendeu? Tanto é que Paulo e tantas pessoas que eram judeus, hebreus, foram salvos, Cristo é suficiente para salvar qualquer um. Mas entenda, neste período da dispensação da igreja, ou também chamado de dispensação da graça, ou dispensação do Espírito Santo, nesse período, Deus continua escolhendo, mas Ele não separou uma tribo, Ele não separou uma família, Ele continua escolhendo. E aqui eu dou o meu parecer. Por que Deus escolheu os levitas? Porque os levitas eram os mais improváveis. Ninguém iria escolher os levitas. E hoje Deus escolhe pastores e missionários. E se nós fôssemos ser honestos, a maioria de nós ali não escolheria esses pastores e missionários. O que o pastor Paulo tem para ser pastor? O que o pastor Bob tem para ser pastor? O que o pastor William tem para ser pastor? Deu para entender? O que o pastor Cacildo tem para ser pastor? O pastor Roberto Smith? O que tem demais para ser pastor? São os mais improváveis. Então, eu acho que Deus escolheu os levitas por causa disso, porque depois lá, quando Ele fosse escolher os pastores e missionários, todo mundo ia achar, será que isso aí vai virar alguma coisa? Sei não, será que... Mas aí tem que entender que Deus é quem escolhe, e Deus sabe o que está fazendo. Então fala, não, mas é um homem de Deus,
Fazer o quê? Eu não concordo muito com ele não gosto dele de jeito nenhum, vai fazer o quê? É Deus que escolheu, né? E é interessante como Deus usa aqueles que são os mais insignificantes, os mais improváveis, e Deus usa. Pedro, quem escolheria Pedro para ser o grande apóstolo Pedro? Pesado de boca, indouto. Pois é, mas quando aquele homem, com todo respeito, quando aquele homem ficou em pé em Atos 2 e pregou o Evangelho, talvez alguns, viu, irmão Tchau? Talvez alguns olhassem para ele e falassem: o homem nem sabe ler, viu? Nem sabe ler. Pois é, mas é aquele que nem sabia ler, que pregou a primeira vez e 3.000 almas se converteram, pregou a segunda vez e 5.000 almas se converteram. Devia estar continuando a pregar, gente. Parou de pregar. Não, ele continuou. Mas observe que Deus escolheu as coisas simples, humildes, as que não são, para confundir as que são. Então Deus escolheu os levitas no Velho Testamento e escolheu os pastores e missionários hoje, que se fosse por nós não escolheríamos. E é interessante porque em Efésios 4, 11 e 12 diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então logicamente é Deus que é o dono da obra, é Deus quem escolhe. Então Ele escolheu os levitas no passado. Segundo ponto, Deus também comissiona. Foi Ele quem comissionou os levitas para trabalhar na sua obra. Nós não vamos ler esse texto todo, mas se você quiser ler Números 4, você vai confirmar todo o trabalho que os levitas tinham que fazer no tabernáculo. Todo o trabalho de montar, de desmontar, de organizar, de limpar, de sacrificar, enfim, era muito trabalho. E eram os levitas que faziam isso. E ponto final. Então falou que é a obra de Deus, falou que é a casa de Deus, é os levitas que fazem a coisa funcionar. Os levitas tinham que cuidar e transportar o tabernáculo inquestionavelmente. De repente, durante a sua peregrinação pelo deserto, de repente a nuvem alçava, eles sabiam, tinham que desarmar o acampamento. Além das tendas que eles tinham que desarmar, eles tinham que desarmar todo o tabernáculo e carregar, porque só eles poderiam fazer isso. Era trabalho deles. E hoje, os pastores e missionários, eles têm uma incumbência de Deus também, de fazerem o trabalho de evangelistas, de pregar o Evangelho. É lógico que o Mateus 28, 19 e 20 não é só para pastores e missionários, é para todos. Mas todo mundo sabe que é responsabilidade dos pastores e missionários, e eles têm a responsabilidade também dada pelo Senhor Jesus Cristo de aperfeiçoar a igreja, de ensinar a igreja, de estudar para transmitir alguma coisa que a pessoa cresça espiritualmente. É responsabilidade dos pastores, dos missionários, entendeu? É responsabilidade. Eu sei que hoje existe um número grande de igrejas que não adotaram mais a ideia de pastores, são contra pastores. E tem um rapaz, eu não vou mencionar necessariamente o nome dele, mas ele é de uma igreja que não tem pastor. E ele vai na minha casa entregar carta, ele é carteiro, ele trabalha, mas não são uma nem duas vezes, mas direto, ele fala para mim assim: pastor, eu tenho uma vontade de ir na sua igreja. Pastor, eu tenho uma vontade de ir na sua igreja. Aí, como eu tenho conhecimento, né, com o meu genro desta pessoa, né, então ele realmente falou: olha, ele realmente talvez tenha necessidade, sinta a necessidade de ter um pastor, porque na igreja que ele vai não tem pastor. Então, como não tem pastor, pensa bem, vamos pensar assim, ó, você está com um problema com a sua esposa, problema de relacionamento. Você vai procurar quem? Fala para mim.
Pastor, né? Não, mas não tem pastor. Não, mas não tem pastor. Você vai procurar quem? Aí você de repente procura o irmãozinho ali, o irmãozinho fala: ih, mas eu estou com os mesmos problemas. Isso aí é assim mesmo, isso aí eu acho que você deve largar essa mulher. Eu estou pensando em largar da minha também. Aí o outro fala assim: mas por que é isso? Mas é esse conselho que você vai me dar? Fala: mas meu filho, a minha mulher também eu não aguento. Eu já estou numa situação aqui que não dá. Fala: pai, mas nós precisamos pedir conselho para alguém. Mas pedir conselho para quem? Ué, vamos lá no fulano, aquele que é mais velho, de repente, aí chega lá no mais velho, vai falar com ele e fala: ó, eu não posso falar muito com vocês sobre isso, porque é um assunto delicado, eu não tenho muito o que falar sobre isso não. Ou seja, as ovelhas ficam desamparadas, como ovelhas de fato que não têm pastor. Então é triste, mas existe um número grande de igrejas hoje que não tem pastor, não quer liderança, porque esse povo só quer pegar o dinheiro do povo, é tudo ladrão, é tudo, né, mercenário e tal. Mas você pode ver o quanto esse povo sofre sem liderança espiritual. Então, se você tem um pastor, valorize, porque lamento dizer que tem muitos aí que não querem nem saber. Você vai procurar a ajuda do pastor, ele te dá um conselho que vai destruir a sua vida. Mas quando você tem um pastor que é um homem de Deus, que consagra a sua vida, que tem a sua família no altar, aquela coisa toda, você vê que é diferente. Mas vamos para o terceiro ponto. Eu disse que nos primeiros 3 iriam ser rápido, e está sendo bem rápido. Então, primeiro, só lembrando, primeiro nós estamos vendo se Deus realmente é o grande estrategista. Estamos analisando. Primeiro ponto, Deus escolheu. Segundo ponto, Deus comissionou. Terceiro ponto, Deus também capacitou. Em Êxodo 4, 10 a 15, eu não vou ler também esse texto, mas vocês podem ler, porque eu disse a minha ênfase vai ser no quarto ponto. Mas nesse texto aqui, Deus fala para Moisés que seria inclusive com a boca dele. Quando Moisés começa a dizer: não, mas eu não sou capaz, mas eu não consigo tirar esse povo, como é que eu vou falar, Faraó? Eu sou pesado de boca e pesado de... Não sei se era esse o problema dele, mas eu sei que ele falou que era pesado de boca e pesado de língua. Você gosta de conversar com uma pessoa que tem dificuldade para falar? Não dá vontade de dar um tapa nas costas e falar: desembucha? Tem um pastor amigo nosso, pastor Anselmo, lá em Cuiabá. Ele, no dia a dia normal, se você começa a conversar com ele, se ele começa a ficar um pouco nervoso, alguma coisa, ele tem dificuldade para falar. Mas é interessante, quando ele sobe no púlpito para pregar, eu nunca ouvi ele gaguejar uma vez. É muito interessante. Ele sobe no púlpito, ele vai pregar a palavra, acabou, não gagueja mais. Então Deus falou para Moisés: olha, eu vou ser com a sua boca, pode ficar tranquilo, eu vou te usar. Mas eu não sei, assim como muitos aqui: eu não sei, eu não posso, eu não vou ser útil, eu não sirvo. Exato, é você que Deus quer usar, porque aquele que se acha, aquele que fala: não, eu sei, não, eu consigo, não, eu sou capaz, Deus fala: não, você eu não vou usar. Você já está se achando. Eu quero usar uma pessoa que não é nada. Você já se acha. Então, dá licença, deixa eu usar um aqui que não serve para nada. Deixa eu pegar esse aqui. E é impressionante como Deus usa, né? E Deus usaria Moisés. Agora, irmãos, no Novo Testamento nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, em 2 Coríntios capítulo 3, porque esse texto é muito interessante, quando fala da capacitação de Deus. Deus capacita os seus ministros. Em 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos,
Mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós vemos, Deus escolheu, Deus comissionou e Deus capacitou. Então Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas em quarto lugar, e agora já caminhando para o finalmente, Deus também planejou o suprimento para os seus servos. Então Deus, Ele escolhe, Ele comissiona, Ele capacita, mas só que Deus também, Ele planejou a sustentação para estes seus servos. Deus não é como alguns pensam, Ele escolhe a pessoa, comissiona a pessoa, capacita a pessoa e abandona a pessoa. Não é assim. Deus também planejou o suprimento para os seus servos. Vamos falar sobre os levitas no Velho Testamento. Os levitas, eles não teriam herança. Se você olhar nesse próximo aqui, você vai ver esse mapa. Nesse mapa, você vai encontrar todas as tribos de Israel divididas aí. E aí, vocês vão contar comigo 1, 2 e assim por diante. Estão prontos? Conforme o irmão Gustavo vai clicando, vai aparecendo os nomes, em cima dos nomes que já estão. E aí eu vou falar os nomes, tá? E você fala então 1, 2 e assim por diante. Vamos lá, Gustavo, vamos ver se vai funcionar aí? Então vamos primeiro. Rubem, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim. Uai, acabou? Vocês me ouviram falar Levi? Então volta essa, só um pouquinho. Ali, cada uma daquelas cores estão representando as 12 tribos de Israel. Mas você pode ver que Manassés recebeu porção dobrada. Manassés oriental e Manassés ocidental. Ok? Mas Levi não recebeu nenhuma parte. Então não é interessante que Deus, o grande estrategista, escolhesse Levi, comissionasse Levi, capacitasse Levi e depois falasse assim: ó, você não vai ter herança, os seus irmãos todos vão ter terra, os seus irmãos todos vão ter cidades, os seus irmãos todos vão ter muitos bens, vocês não vão ter. Quem que gostaria de ser levita desse jeito? Será que Levi teria conseguido passar, né, esse legado para a sua família, de que eles seriam servos do Deus Altíssimo e que eles iriam então cuidar das coisas do Senhor, só que eles não iriam receber nenhuma herança? Você não acha que seria no mínimo injusto? Vamos ser honestos. Não seria no mínimo injusto? Mas Deus é justo. Vamos para frente. Deus é justo. E nesse próximo ponto, nós vamos ver aqui, eles não teriam herança, mas eles teriam 48 cidades e seus arrabaldes. Eu não vou ler Números 35 de 1 a 8, mas ao ler, você verá que era para eles terem cidades, e estas cidades eles teriam os seus arrabaldes. Arrabaldes seria o espaço fora dessa cidade que eles poderiam contar
como 1 quilômetro em volta dessa cidade seria deles. Para quê? Para criarem seu gado, para terem a sua plantaçãozinha, para terem os seus recursos. Eles não teriam uma herança, mas eles teriam cidades, e dentre essas 48 cidades, eles teriam 6 dessas cidades que seriam cidades chamadas cidades de refúgio. Só que eles teriam também mais um fator. Eles teriam, pode mais um, eles teriam os dízimos de todas as 12 tribos. Todas as 12 tribos dariam 10% de tudo que eles produzissem, dariam para os levitas. Tem um grupo na internet falando que isso aí é o dízimo que era dado, era dízimo em gado, dízimo em farinha, em produtos, sabe? E falam, não era dinheiro. Eu gostaria de saber quem hoje trabalha e ganha como salário. Você ganha porcos, galinhas, quem que ganha farinha, você ganha vaca, você ganha. Todo mundo hoje, a pessoa não tem senso de contextualização. Nós estamos vivendo num período hoje, né, das grandes cidades, que o pessoal troca essas coisas por dinheiro. Então, lógico, se você, por exemplo, se eles que falam que os dízimos tem que ser gado, tem que ser farinha, então, pega o salário deles, pega lá o dízimo dele, compra em gado e leva para a igreja. Aí a igreja vai pegar aquele gado, aquelas galinhas, aqueles porcos, vai vender eles, vai fazer dinheiro. Porque se não adianta chegar na CPFL e pagar a energia com galinha. Quer dizer, a pessoa é muito tapada para não contextualizar e entender que hoje você não faz mais troca de galinha, de milho por energia elétrica ou água. Chega lá na Sabesp e fala assim: eu vou te dar um bezerro aqui para pagar minha água. E aí a Sabesp falou: beleza, tô recebendo. Isso não existe, gente. Nós estamos no outro mundo. Esse pessoal precisa acordar. Aí eles falam: tá vendo? Deus, esse negócio de dízimo é lá para o Velho Testamento, não é para o Novo Testamento, porque era para trazer animais. Quer dizer, sem chance. Eu queria que essa pessoa, no final do expediente dele, no final do serviço dele, ele recebesse galinha, ele recebesse farinha, recebesse milho. Aí eu queria ver ele pegar esse monte de milho, farinha e gado e tudo mais, levar para casa dele e pagar suas contas. Vai lá na loja que ele comprou a televisão nova dele e oferece um porco lá, ué. Quer dizer, é muita fraqueza, né? Muita fraqueza. Não entende nada de contextualização e fica falando lorota, né? E o povo acredita e fala: nossa, é mesmo, né? Os levitas, não tem nada a ver. Nossa, é mesmo, era gado, né? Gente, sem chance. Sem chance. Isso aí é um absurdo. Tá bom? Agora, para frente. Quem gosta de matemática aqui? Quem gosta de matemática? Só? Gente do céu. E português? E quem não gosta de nada? Misericórdia, gente. Então vamos fazer pelo menos uma regrinha de 3 aqui, tá? 1 está para 10%, como 12 está para X. Você multiplica isso em X, o resultado vai ser o quê? Qual que é o resultado? Você já pôs o resultado? Você já pôs o resultado, meu filho? Que pena que você já pôs o resultado. Não estou acreditando. Aqui desconfigurou lá também, né? Tá bom, no meu aqui está saindo certo. Mas então, se você pega 12 tribos de Israel
e cada uma vai dar 10% para os levitas, quanto que os levitas vão receber? 120%. E quanto que eles vão ficar para cada tribo? 90%. Então, no mínimo, Deus, o grande estrategista, queria cuidar tão bem dos levitas, que eram os seus servos, que falou assim: e eu vou dar mais para vocês do que para os outros, vocês vão ter mais do que os outros, vocês vão trabalhar para mim, vocês vão me servir, só que eu vou dar mais para vocês do que para os outros. Vocês não vão ter herança, vocês não vão ter esse trabalho todo, vocês não vão ter que ficar preocupados com tanta coisa, porque quem milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Então eu quero que vocês trabalhem para mim, só que é o seguinte: eu vou dar para vocês mais do que para os outros. Estratégia de Deus, não é minha. Só que eles também, os levitas, próximo, teriam que dar 10% também. Você pega 120% e tira 10%, quanto que é 10% de 120? 12, não é? 12. Então de 120 você tira 12, ainda sobra quanto? 108. E as outras tribos ficariam com quanto? 90. Então é correto, até os líderes hoje, pastores, missionários, aqueles que trabalham para o Senhor, que servem ao Senhor, é correto eles terem um pouco a mais, e não como o mundo está fazendo e arrebentando com a igreja e acabando com os pastores. Ninguém quer ser pastor. E aliás, os próprios pais não incentivam seus filhos a serem pastores. Por quê? Porque pastor não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro. Mas você sabe por que acontece isso? Porque as igrejas estão fazendo errado com os seus pastores. Se cuidasse bem dos seus pastores, o que aconteceria? No mínimo, teria mais gente interessada em entrar. Mas no entanto, não tem. Tem gente que brinca e fala assim: pastor ganha bem, não faz nada, ganha bem. E eu, toda vez que alguém brinca comigo quanto a isso, eu falo: rapaz, e nós estamos precisando de mais gente. Você não quer entrar no ministério também? Segundo a sua palavra, você vai não fazer nada e ganhar bem. Você não quer entrar? Se é verdadeiro que não faz nada e ganha bem, devia estar uma fila grande aí, né? Porque quem não quer isso? Não fazer nada e ganhar bem? É o que todo mundo quer, não é verdade? Mas não é assim, irmãos. Só que Deus, na estratégia dele, ele já planejou. Falou: não, eu quero cuidar bem dos meus servos. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 19 diz: guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. Por que Malaquias escreveu duramente contra o povo de Israel sobre dízimos e ofertas? Porque quando eles voltaram do cativeiro, eles pararam com esse negócio de dizimar, eles pararam com esse negócio de trazer oferta para os levitas. Aí os levitas que não tinham herança, vocês lembram disso? Eles não tinham herança, eles chegaram de volta com a mão na frente e outra atrás, e tendo que se virar para sobreviver. E aí a casa de Deus foi desamparada. Porque imagine se hoje os pastores não têm mais sustento, não tem como se manter, eles vão ter que se virar, vão ter que trabalhar fora e tal, se virar e dar um jeito de sustentar a família. Então, de repente: pastor, eu preciso do senhor. Falou: não posso, estou trabalhando. Pastor, morreu minha mãe. Eu sinto muito, meus pesos. Mas pastor, mas eu estou precisando do conselho. Fala: rapaz, não estou podendo, eu estou quebrado, estou arrebentado, não dá para eu ir, que eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Pastor, será que o senhor poderia, de madrugada? O senhor não pode? Falei: não posso, é doido, me ligar nessa hora, amanhã cedo tem serviço, está louco? Desliga o telefone. Amado, se a pastorada resolve: não vou pastorear mais, o que você acha que vai virar? E eu vou dizer uma coisa para vocês, olhando na visão de pastor, talvez que você nunca foi pastor, então você não sabe.
Uma das fortes tentações que a gente tem, é de sair do ministério e nos envolver com outras coisas financeiramente mais rentáveis. É uma tentação, é difícil. Mas aí a gente olha, todo mundo quer um pastor consagrado, todo mundo quer um pastor que ora, todo mundo quer um pastor que esteja disponível 24 horas, todo mundo quer um pastor que traga uma mensagem que seja bíblica, todo mundo quer um pastor que visita pessoas, todo mundo quer mas não dá sustentação para ele, vai fazer como isso? Como é que vai fazer isso? Aí não vai fazer. E aí quando ele não faz, aí a igreja cai de paulada em cima, não está fazendo nada, não faz nada, pastor, mas não faz nada. Aí ele fala, gente, estou indo, tchau, valeu, estou fora, e cai fora. É isso que o diabo quer, irmãos. Quer que as igrejas parem os dízimos, parem as entradas, parem de dizimar, para de sustentar pastor, manda essa pastorada tudo trabalhar, porque pastor, irmãos, entende muito bem o trabalho da mulher. A mulher que não trabalha, que fica só em casa, não trabalha. É o mesmo valor que muita gente dá para pastor. Mas tira a sua mulher da casa, interna ela para você ver. Aí você vai ver o que a mulher não faz nada. Eu acho um absurdo falar que a mulher não trabalha. Um absurdo. A mulher não trabalha, não faz nada. Ah, é? Não faz nada? Não faz nada, não trabalha. E tem algumas que ficam até com vergonha e falam assim: o que você faz? Ela fala: nada. Né? Você trabalha? Ela fala: não. Você deveria se autovalorizar, minha filha, e dizer: olha, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha casa, se tem cachorro, eu cuido do meu cachorro, eu cuido do periquito, eu tiro as teias de aranha, eu limpo, eu varro, eu lavo o banheiro, olha, eu cozinho todo dia, tem que inventar umas coisas novas e não sei o que, tem que cuidar da roupa, lavo, passo e tal. Olha, eu trabalho, não é brincadeira não. Você não tem um bico para mim para eu sair fora disso? Que é o que muitas mulheres fazem, preferem trabalhar fora, porque trabalhar fora é muito mais tranquilo do que trabalhar dentro. Trabalhar dentro dá muito trabalho. Então é melhor pagar alguém para fazer o serviço dela em casa e ela vai trabalhar fora, é mais tranquilo. Então é um absurdo. Só que pastor cai no mesmo clima. Pastor não faz nada, é o dia inteiro não fazendo nada. Tá bom, mas vamos ficar sem pastor? Aí nós vamos começar a sentir, falar: vixe, mas quem fez? Quem que vai fazer? Mas quem que? Pois é, já foi, já perdeu. E tem muitas igrejas assim hoje, que já perderam seus pastores e nenhum pastor aceita em pastorear aquela igreja. Estou fora, aqui estou fora. Então, irmãos, versículo Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Quer dizer, irmãos, na estratégia de Deus, já deixou os levitas sem herança, e agora vai tirar até o sustento deles. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 15, Novo Testamento. Época da lei já passou, estamos na época da graça, e foi escrito no período da graça, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Ou seja, as 12 tribos recebiam, colhiam muito, colhiam pouco, não importava, 10% ia para os levitas eram sustentados, a obra de Deus continuava tranquila. Mas começou a não dizimar, começou a parar, eu não vou dizimar nada não, eu não vou mexer com nada, isso aqui eu plantei, é meu, eu trabalhei, o gado é meu, eu não vou dar nada não vou dar nada, como muita gente faz. Eu estou trabalhando, o pastor não faz nada, fica lá recebendo, não faz nada, eu não vou dar dízimo nada, eu vou guardar meu dinheiro.
Não concordo com esse negócio. Tá bom, você está votando contra a estratégia de Deus. Os pastores e missionários devem viver do Evangelho. Isso aí foi instrução divina. Na onde? 1 Coríntios 9,14. Não fui eu que escrevi isso aqui não. Ele disse: assim ordenou também quem? O Senhor. Aos que anunciam o Evangelho, que vivam do quê? Você vai ser um pastor? Você vai ser um missionário? Você vai anunciar o Evangelho? Vai. Então é para você viver do Evangelho. Que jeito? Através do que, irmãos? Primeiro, através dos dízimos. Em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Através do que mais? Através das ofertas. Malaquias 3,8 diz: roubará o homem a Deus? Porque até uma pergunta muito intrigante: se Deus é dono de tudo, como é que o homem pode roubar Deus? Não tem jeito de roubar Deus. Deus é dono de tudo, mas rouba Deus toda vez que a pessoa não cumpre a estratégia dele. Deus colocou a estratégia, é para pegar esse valor e dar na casa de Deus. Não, eu não vou dar. Então você está roubando Deus. É a estratégia dele. Você não cumpriu? Ladrão. Simples assim. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Resposta de Deus: nos dízimos e nas ofertas. De repente você é um bom dizimista, mas é um péssimo ofertante. Ou de repente você é um bom ofertante, mas é um péssimo dizimista. Aqui está dizendo que está roubando nos dízimos e nas ofertas. E promessa de fé é bíblico? 2 Coríntios 9,7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E como o assunto não é necessariamente promessa de fé, hoje eu não vou me ater a entrar nesse assunto, mas eu poderia falar horas sobre esse assunto nas Escrituras, tá? Vamos para frente. Nós pagamos muitos impostos para o governo, sim ou não? IPTU, IPVA, DPVAT e etc. E paga, não paga? Rindo ou chorando, paga. Agora a minha pergunta para você é: será que não devemos pagar nada para que a obra estratégica de Deus se cumpra com eficácia? Será que nós temos aqui reter a mão? Será que nós temos aqui segurar? Irmãos, isso é errado. Em 1 Coríntios 9,7 diz: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Você pode ver, Deus escolheu os levitas no Velho Testamento e planejou o suprimento deles. Deus escolheu os pastores e missionários no Novo Testamento e Deus planejou o suprimento deles. Porém, se ele não tem como se manter, é o que está acontecendo com muitos pastores até aqui em Franca. Eles têm que dar um jeito de se virar, trabalhar fora. Aí ele não tem tempo de orar o suficiente, de preparar o suficiente para pregar o certo. Aí ele vai pregar, prega uma mensagenzinha meio, né, um lanchezinho, aí todo mundo cai de pau lá. Mas também umas mensagens esquisitas, os negócios não prestam, sinceramente, não estou nem gostando. Ué, mas a culpa está onde? O problema está onde? Se tivesse dado condições para ele ter condições de orar, de estudar, de visitar, de fazer tudo, com certeza você receberia coisas melhores. Mas não tem jeito, então ele tem que se virar, ele tem que dividir o tempo dele, ele tem que dar um jeito na vida, porque o plano estratégico de Deus não está sendo cumprido. Todo mundo recebe a punição. E quem rouba mais é aqueles que não dizimam, não ofertam. Porque como é que o pastor vai fazer? Se ele tem que comer, tem que dar comida para sua família, ele tem que... como é que faz? Vai trabalhar, pastor. Lógico, ele vai, arruma um bico e vai dar um jeito. E muita gente ainda fala assim: o apóstolo Paulo, na época dele, ele trabalhava. Sim, corretamente, ele estava ensinando isso aqui para as primeiras igrejas que estavam formando.
Ele não tinha como receber das igrejas, mas ele ensinava as igrejas para fazer isso com os próximos. Por quê? Porque não existia igreja para sustentá-lo naquela época. Então ele mesmo se virava, arrebentou e fez. Agora, só que é incorreto, irmãos. Se Deus mandou que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho, como? Conclusão, vamos ver se os irmãos entenderam bem. O grande estrategista faz esse paralelo em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 13. Então segura lá um pouquinho, só esse aí. Não clica de novo não, por favor, deixa eu ver. Isso, segura. A pergunta vai ser essa. Isso nós estamos lendo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, ó. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aqui a Bíblia está fazendo referência a quem? Parabéns, irmã. Ponto. Quem entendeu isso? Então leia de novo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Isso aqui, mais um, Gustavo. Esses são os levitas. Participam do altar, comem daquilo que é do templo. Agora, próximo, olha o próximo versículo, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Está falando de quem? Muito bom, ponto. Quem falou isso aí? Quem entendeu isso aí? Irmãos, é isso aí. Agora, você está se submetendo às estratégias de Deus para o suprimento da sua obra? Você está fazendo a sua parte? Se não está fazendo a sua parte, eu lamento. Não sou eu que vou amaldiçoar você em nada, mas você está debaixo da maldição de Deus. E por incrível que pareça, quando as coisas começarem a estourar, as bombas, você só lembra que você fez tudo errado, que você não valorizou as coisas de Deus, que você não entrou na estratégia divina, e que realmente você fez o possível para prejudicar a obra de Deus. E como consequência, aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Não é praga, não é maldição. Então deixa eu te dar um conselho: conserta a sua vida, acerta com Deus, faz as coisas certas, entre dentro da estratégia divina. Não é uma estratégia da Igreja Batista ou de qualquer pastor, não, é estratégia divina. E eu te garanto, sinceramente, se você o fizer por amar a Deus e colocar Deus acima de todas as coisas ou pessoas, vai dar tudo certo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar?